Quando a gente fala sobre processos do registro, ele aborda processo do registro imobiliário, estipulando que todos os títulos devem seguir uma ordem numérica sequencial, baseada na ordem de apresentação do protocolo. Aborda o processo de registro imobiliário, estipulando que todos os títulos devem seguir uma ordem numérica sequencial, baseada na ordem de apresentação do protocolo, que é fechado diariamente. A responsabilidade pela escrituração do protocolo pode ser do oficial titular, seu substituto ou um escrevente auxiliar designado. A prioridade dos títulos e, consequentemente, dos direitos reais sobre os imóveis é determinada pela ordem de apresentação, inclusive em caso de múltiplos títulos apresentados simultaneamente pela mesma pessoa. Especifique-se que, em caso de permuta, os registros devem ser feitos sob um único número de ordem. O registro ou devolução de títulos deve ocorrer em até 10 dias após a protocolização. Devolução dos títulos. Então, aqui vamos colocar assim. Aqui. Devolução dos títulos deve ocorrer em até 10 dias após a protocolização, com prazos mais curtos para casos específicos e sem exigências ou falta de pagamento. Detalha-se o procedimento para casos de hipotecas subsequentes. Estabelece-se que títulos que constituam direitos reais contraditórios sobre o mesmo imóvel não podem ser registrados no mesmo dia. Então, títulos que constituam direitos reais contraditórios sobre o mesmo imóvel. Então, eu falo, o direito real desse imóvel é do Zé. Daí, no mesmo dia, eu falo, não, o direito real desse imóvel é da Maria. Eles são contraditórios. Não podem ser registrados títulos contraditórios no mesmo dia. Além disso, prevê-se a digitalização e devolução dos títulos físicos aos representantes, mantendo-os em arquivo digital, e detalha-se o procedimento para retificação ou anulação de registros, seja por via administrativa ou judicial, incluindo o reconhecimento extrajudicial de uso capião e a adjudicação compulsória de imóveis prometidos à venda ou à cessão. Sem prejuízo da via jurisdicional, é admitido o pedido de reconhecimento extrajudicial de uso capião. Tá? Então, pode ser pedido na justiça o uso capião? Sim. Mas também pode ser extrajudicial diretamente em cartório. Tá? Opa. Por aqui. Diretamente em cartório. Então, aqui, uso capião pode ser via jurisdicional, ou seja, na justiça, mas também é admitido o pedido de reconhecimento extrajudicial de uso capião, que será processado diretamente perante cartório de registro de imóveis da comarca em que estiver situado o imóvel, uso capiendo, a requerimento do interessado, representado por um advogado. Então, mesmo sendo em cartório, é obrigatória aí a representação por um advogado, instruído com, o que vai precisar? Ata notarial lavrada pelo tabelião, atestando o tempo de posse do requerente e de seus antecessores, conforme o caso, suas circunstâncias. Tá? Ou seja, ele vai lavrar lá, né? Desde quando você está nesse imóvel, não sei o quê, blá, blá, blá. O que mais? Planta e memorial descritivo. Planta e memorial descritivo assinado por um profissional legalmente habilitado, com prova de anotação de responsabilidade técnica no respectivo Conselho de Fiscalização Profissional e pelos titulares de direito registrados ou averbados na matrícula do imóvel uso capiendo ou na matrícula dos imóveis confinantes. Certidões negativas dos distribuidores da comarca da situação do imóvel e do domicílio do requerente. E, por último, justo título ou quaisquer outros documentos que demonstrem a origem, a continuidade, a natureza e o tempo de posse. Esse aqui é o que tem o nome mais comprido um pouquinho, mas basicamente é ele comprovar que realmente ele utilizava aquela área. Como que ele vai comprovar isso? Tem documento de compra e venda de produtos agrícolas que ele produziu lá, tem comprovante de que ele pagou taxas daqueles imóveis, tá? Então, qualquer documento que ele possa comprovar que ele está naquele tempo, naquele local, a determinado tempo. Tá? Isso aqui ele vai apresentar no cartório para que ele não precise ir para a justiça brigar pelo uso capião. Então, pode ser extrajudicial aí o pedido de uso capião.
Se a planta não contiver assinatura de qualquer um dos titulares de direito registrados ou averbados na matrícula do imóvel usucapiendo ou na matrícula dos imóveis confinantes, não tem problema. O titular será notificado pelo registrador competente, pessoalmente ou pelo correio, com aviso de recebimento, para manifestar consentimento expresso em 15 dias. Você vê que a maioria dos prazos aqui nessa lei são 15 dias, né? São poucas exceções, interpretando o silêncio como concordância. E tem várias questões, vocês vão ver muito nas questões de prova, por isso que eu falo, não se assustem. Eu sei que é quase chovendo molhado aqui pedir para vocês, não se assustem. As questões vão costumar pedir as mesmas coisas, e vocês vão conseguir resolver. Então, primeira coisa, mais uma coisa que vocês têm que ficar atento. O silêncio, ele significa o quê? Concordância. É o famoso quem cala consente. Muitas questões tá lá tudo bonitinho. Daí no final tá interpretado o silêncio como discordância. Não. O silêncio é concordância, tá bom? O oficial de registro de imóveis promoverá a publicação de edital em jornal de grande circulação, onde houver, para ciência de terceiros, jornal de grande circulação, não é no DOU, tá? Em jornal de grande circulação, para ciência de terceiros eventualmente interessados, que poderão se manifestar em 30 dias, 15 dias. Tá? Para elucidação de qualquer ponto de dúvida, poderão ser solicitadas ou realizadas diligências pelo oficial de registro de imóveis. Em qualquer caso, é lícito ao interessado suscitar procedimento de dúvida nos termos dessa lei, que é o que a gente falou. Ele pode pedir para o juiz validar determinado documento. A rejeição do pedido extrajudicial não impede o ajuizamento de ação de usucapião. Ou seja, eu pedi no cartório, perdi. E agora? Posso ir na justiça? Claro que pode, tá? Então, se você pediu lá no cartório e não foi concedido, você ainda tem o direito de buscar na justiça. Em caso de impugnação justificada do pedido de reconhecimento extrajudicial de usucapião, o oficial de registro de imóveis remeterá os autos ao juízo competente da comarca da situação do imóvel, cabendo ao requerente emendar a petição inicial para adequá-la ao procedimento comum. Porém, em caso de impugnação injustificada, essa não será admitida pelo registrador, cabendo ao interessado o manejo da suscitação de dúvidas nos moldes do artigo 198 dessa lei. No caso do imóvel usucapiendo ser unidade autônoma de condomínio edilício, basta o quê? A comunicação ao síndico. Eu não preciso comunicar todo mundo que faz parte daquele condomínio. Se o imóvel confinante contiver um condomínio edilício, bastará a notificação do síndico também. Tá? Então, sempre que for um condomínio, bastará a notificação do síndico. Se for um condomínio, bastará a notificação do síndico. Se for um condomínio, bastará a notificação do síndico. Por que eu estou repetindo? Porque cai em prova isso aqui bastante, tá? Sempre que for um condomínio, basta a notificação ao síndico. No caso de ausência ou insuficiência dos documentos de que trata o inciso 4 do caput desse artigo, a posse dos demais dados necessários poderão ser comprovados em procedimento de justificação administrativa perante a serventia extrajudicial. Então, isso aqui são os trechos desse capítulo 3, do capítulo 3.